Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô, alô, pessoal. Opa, obrigado. Muito obrigado, mais uma vez aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. E pasmem, senhoras e senhores, o programa desta noite, aliás, 22h31, pouquinhozinho, né? Poucos segundos, leva um número espetacular de 2.000, eu estou olhando lá, não estou acreditando, 2.546. É programa que não acaba mais. Bota fantástico nisso. Todo mundo já está sabendo que no último dia 1º de abril, próximo passado, a gente completou 12 anos no ar. Extremamente maravilhoso. Muito maravilhoso, graças à interação dos nossos queridos amigos telespectadores que no começo ligaram um tal de atender. Alô, produção do Show Mais, qual é o tema? Você quer o quê? O Elvis Presley? A gente vai providenciar. Se é o Elvis que você quer, nós vamos fazer. Pronto, já até chegou. E no decorrer desta década, a tecnologia avançou e agora as coisas são diferentes. São melhores, são mais rápidas. Agora é na base do keyboard. É só no sapatinho aqui, é www.tvmaisabc.com.br. Tome cuidado apenas e tão somente com o mais. Não use o símbolo matemático, não funciona desta forma. Escreva o mais por extenso, ficando www.tvmaisabc, tudo grudadinho.com.br. Isso. O tema de hoje a gente pode considerar de utilidade pública, viu, gente? É uma coisa que a gente não presta muita atenção, né? Faz de qualquer jeito e depois, muito tempo depois, às vezes nem muito tempo, a gente colhe os problemas que este problema traz. Que confusão, hein, Dácio? Dácio? Mas eu vou explicar já. Eu não, o nosso convidado. Antes, eu só quero agradecer a parte operacional formada por jovens universitários, terceiranistas, quartanistas, a turma que está fazendo o TCC já, que é o trabalho de conclusão de curso no setor rádio e televisão, logicamente no campo das comunicações, que por aqui passam e depois, se catapultam para outras emissoras, não só da capital de São Paulo, como outras emissoras de outros estados, de outras cidades, e tem também uma meia dúzia de uns 2 ou 3 que já está trabalhando no exterior. Espetacular. Por isso que eu pergunto antes de começar o programa se esses jovens, cuja média de idade não ultrapassa 20 anos... Não é, não. Tem gente que quando começou o programa 12 anos atrás, brincava de boneca, brincava de bolinha de gude. Se eles têm 20 menos 12, dá 8. É um espetáculo esse programa. Então, eu gostaria que vocês me respondessem uma resposta curta, grossa, porém sincera, como vocês são, se vocês estão a fim de colocar mais esta edição no ar, sim ou não? Sim! Então, atenção! Muita atenção. Aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para a decolagem imediata. E o tema desta noite, Jimmy Sanches, é coluna vertebral versus smartphones. Mas, Darcio, o que uma coisa tem a ver com a outra? Vocês vão ver que tem e muito. Nós estamos... Jimmy, levanta a fúria aí, meu. Mostra esse BG aí. Modulando 1000 nos céus do Brasil. Nós estamos recebendo para esse tema muito importante o ortopedista Dr. Kleber Furlan. Palmas para o Dr. Furlan. Obrigado, doutor Furlan, pela presença. Coluna vertebral versus smartphones. Há uma ligação importantíssima aí. Entendi, Darcy. Calma, como é que você vai entender se nem começou o programa ainda? Give me a time. Doutor Furlan. Isso. Obrigado por ter vindo. Boa noite, né? Sempre um prazer estar aqui. Todo nosso.
Ótimo esse jogo da noite agora, né? A coluna vertebral versus smartphone é um campeonato brasileiro, mas na verdade é uma eliminatória mundial. O smartphone com a coluna vertebral tem ganhado um interesse absurdo, porque cada vez mais as pessoas dormem, tomam banho, fazem amor, tudo com o smartphone ao lado. Dirigem, principalmente um perigo, mas fazem isso, eu faço às vezes também, tomo muita bronca em casa. E o smartphone, como ele se tornou um adereço do nosso corpo, a pessoa coloca camisa, brinco, cinto, relógio e o smartphone, ele se tornou um adereço. Só que ele é fundamental para a pessoa se comunicar, para a pessoa interagir com o mundo. E isso faz com que ela use ele indiscriminadamente. O que vem acontecendo e por que esse tema é tão importante? Agora, no final de 2015, entre novembro e dezembro, saiu um trabalho muito interessante nos Estados Unidos. Ele falava das características da coluna vertebral relacionada ao posicionamento do smartphone. Vamos melhorar isso aqui, que está meio complicado. Explica melhor. Está muito difícil. Esse artigo ele saiu na Surgical Technology International. O que ele fez? O peso da nossa cabeça é em torno de 4,5 a 5 quilos. Tem gente que pesa mais um pouquinho. Mas, na verdade... Tem uns cabeçudos aí que... Tem, mas o volume da cabeça não tem nada a ver com a massa da cabeça. Tem muita gente com massa frágil na cabeça, então você não precisa se preocupar com isso aí. Essa massa, esse peso da cabeça, quando nós estamos em posição reta, ele está todo dividido nas nossas 3 colunas. Quais são as 3 colunas? A cervical, a torácica e a lombar. Então, esse peso, ele está equilibrado. É igual pegar um sorvete que tinha aquele cone, ele está bem no centro do cone, ele não vai pender. De repente, eu vou usar até meu celular, meu smartphone. Eu coloco esse smartphone e inclino a cabeça um pouquinho para frente. Vamos supor 15 graus. O peso na coluna feito pela cabeça, daqueles 5 a 7 quilos, já vai para quase 10 quilos. Se eu inclinar 30 graus para frente, esse peso já vai para quase 20 quilos, suportado pela coluna cervical. Puxa vida. Se eu inclinar mais um pouco, imagina eu estou lá, aquela criança que fica encolhida no celular, 60 graus de inclinação da cabeça. Ou fica carregando na tomada e ainda não... Isso, e a tomada é curta, o cabo é curto. Ou aqui do lado, assim. Ou do ladinho. O peso vai para quase 30 quilos. Você imagine só que uma pessoa em média fica no celular, e isso é uma estatística, cerca de 40 minutos a 1 hora ininterrupto. Ele fica suportando, é como se eu carregasse na minha cabeça 30 quilos durante 1 hora. Há um desgaste intenso. Não só esse desgaste porque a coluna absorve, mas dos elementos que formam o nosso corpo, o músculo, o disco vertebral, gerando dores, gerando ao longo do tempo artrose, além da má postura. E esse é o motivo que eu achei fantástico do tema de hoje sobre o smartphone versus a coluna. A coluna paga um preço que a longo prazo ela não vai suportar. Há algum tempo, né, doutor, as mochilas eram responsáveis por toda essa pressão, digamos assim, não é? Em cima da coluna vertebral. Elas estão perdendo terreno no mau sentido, não é? No bom sentido. Sim. Porque agora eles estão usando aquele carrinho, né, que nem de feira, com rodinha, mas em contrapartida os smartphones assumiram esse papel horrível aí, né? No nosso tempo nós levávamos livros e cadernos. Hoje você substitui tudo por um smartphone. A informática substituiu esse tipo de informação através de livros. Cada vez se vende muito menos livros escritos e mais livros através do tablet, por exemplo. Só que a forma como a pessoa se posiciona, entenda, nós temos que olhar para o horizonte. O correto seria o smartphone vir até nossos olhos. Ninguém faz isso. Todas as pessoas deixam o smartphone e abaixam o pescoço. Isso gera esse déficit. Isso vai fazendo, ao longo prazo, doenças. Outra curiosidade, antigamente nós fizemos curso de datilografia. Esse curso de datilografia, ele ensinava que os principais dedos da mão aos quais nós datilografávamos eram o terceiro, o segundo, o quarto e o quinto dedo. O polegar pouco a gente usava. Hoje, os smartphones ou os tablets, nós usamos sempre os polegares. Tem uma curiosidade, a nossa mão, o dedo que faz, o tendão que faz mexer o polegar, que é o extensor longo e o flexor do polegar, eles não têm tanta força como os outros dedos da mão. Estava mais correto datilografar do que digitar através do tablet e do smartphone.
Isso vai gerando desgaste nas articulações, isso vai gerando inflamações. Por isso, cada vez mais no consultório, você tem tendinite, dormência, que são sintomas neurológicos e musculares. Só faltando, nós como éramos crianças, a preocupação da mãe da gente era a escoliose. Hoje, quando vai ao consultório, o problema não é nem mais a escoliose, são os sintomas decorrentes do uso do smartphone. E qual a faixa etária? Eu estava lendo, doutor, parece que crianças, né? É uma doença de criança, né? Eu vou te apontar um fato curioso. A gente viaja, vê em parques de criança, etc. Hoje, o maior brinquedo para a criança é um smartphone ou um tablet, porque ela passa diversos desenhos, filmes, e a criança fica lá hipnotizada. Então, essa história de que qual faixa etária está totalmente difundida. Ela tem maior frequência na adolescência, os jovens estão sendo, porque os jovens são os que mais ficam nas redes sociais. Para ter uma ideia, no mundo inteiro, o Facebook, por exemplo, que é uma grande rede social e famosa, o Brasil é um dos 3 maiores países do mundo que tem maior frequência populacional que tem rede social. Então você imagina a carga de quantidade de horas que as pessoas ficam. Um dado estatístico muito legal, que pessoas que têm rede social e ficam com ela acionada no telefone, a cada 1 hora elas acionam 3 vezes a rede social para ver se alguém curtiu a foto, se alguém postou alguma informação, ou seja, é uma sobrecarga, é um baile. Nesse jogo de futebol, coluna versus smartphone, está 7-1, igual o Brasil e a Alemanha. Nossa Senhora, é para intimidar as pessoas mesmo. E tem outra posição ruim, muito ruim, que é a de ficar deitado, né? Também com... Você falou uma coisa fantástica. Com o aparelho. As pessoas usam hoje em dia, como a gente começou no início do programa a falar, que as pessoas levam para a cama o celular. É real. E há um problema não só disso. Há um problema porque o ambiente no quarto normalmente é escuro. Quando você usa a tela de um telefone, de um smartphone, de um tablet, ela tem uma luminosidade. Isso causa um problema na pupila, causa um problema de desgaste prematuro do próprio nervo óptico, e isso vai gerando um mau posicionamento. A pessoa às vezes fica encolhida na cama, vira de lado, ou seja, todos os erros posturais que a gente sempre, como ortopedista, pediu para não acontecerem, estão acontecendo cada vez mais relacionados ao uso do aparelho. Mas é problema, hein? É problema. Olha, é tão engraçado que no consultório existem médicos que até falam que tem que parar de usar o telefone, mas como uma pessoa que trabalha com smartphone ou um adolescente, isso vai gerar um problema psicológico na criança. Com certeza, não vai dar quem pode, não vai dar para um filho um smartphone, um tablet? E como você vai tirá-lo depois de que a pessoa acostumou? Hoje faz parte, em qualquer colégio, na hora do intervalo, na minha época do recreio, não era nem intervalo, a gente corria para um lado para outro, tinha um inspetor de aluno que brigava porque a gente ficava fazendo pega-pega. Hoje você vai em qualquer pátio de colégio, na hora do intervalo, está todo mundo em rede social. Com certeza, às vezes falando um com o outro ali, né? Isso é uma outra coisa interessante. Você vai num restaurante hoje, se você não tomar cuidado, isso até tem trabalhos psiquiátricos falando, que tem grupos que saem e falam, olha, os telefones ficam na bolsa ou no bolso, porque senão você pega no meio do jantar, ninguém mais conversando com ninguém, conversando como nós estamos aqui numa entrevista, batendo um papo, todos estão no telefone digitando, às vezes até um com o outro brincando em lados opostos da mesa, mas está perdendo o convívio social. Isso, se você colocar numa caixinha que se chama ser humano, em todos os aspectos é péssimo. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e já nós vamos tentar extrair. Doutor, qual seria a solução? Vou falar, tira o tablet e o smartphone. Não, mantendo-os, né? Bolar algumas regrinhas, não é? À luz da ciência, para que o seu filho e a sua filha não colham dissabores no futuro. Porque depois não tem solução, né? O negócio fica envergado. Aí acabou, é a árvore, entortou, cresceu, já não foi. Tem jeito. Vamos para o intervalo então? Já a gente volta. Até já. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Ah, mas eu não vou deixar de falar, mas de jeito nenhum. Vocês lembram que eu falei no primeiro bloco que o programa completou no último dia 1º de abril próximo passado 12 longos anos no ar.
E vocês podem imaginar em sã consciência que tem um patrocinador que está conosco desde o primeiro programa? Ah, Darcy, impossível. Ninguém vai patrocinar um programa durante 12 anos. Pior é que patrocina. Eu me refiro a LL Presentes, da Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Eila, vamos cair para dentro, que nem diz o outro? Gente, são milhares de ofertas sensacionais, sofisticadas. Ah, mas a loja é muito chique, deve ser tudo muito caro, Dalso. Não, não é não, é tudo muito acessível. E agora tem as consultoras da LL. Dê uma passada lá, tome um chazinho, um cafezinho, bata um papo com uma das nossas consultoras e elas vão ter o máximo prazer em explicar para você o que está na moda, o que orna, o que não orna na sua casa. E, se preciso for, elas vão até a sua casa, até o seu apartamento. LL Presentes, Rua Laura, 740, na Vila Bastos. Sabe em que cidade fica? Fica em Santo André. Pronto, já estamos de volta com Coluna Vertebral versus Smartphone, programa número 2546, e recebendo esta noite o Dr. Kleber Furlan, ortopedista. E para esse bloco ficou da gente tentar ver se extrai, repito, não é? Uma solução para isso, doutor. Como é que faz? Não pode tirar das crianças, não é? Porque hoje em dia é assim, você acertou no primeiro bloco, ou é um smartphone, ou é um tablet, mas quem pode tem, não resta a menor dúvida, não é? E como é que faz para colocar ordem, não é, na parte física da criança, na parte de diversão, de se divertir com responsabilidade? É difícil, né? Mas o que a gente pode pensar do ponto de vista médico é que, assim, se você tem um vício extremo, se você tem necessidade, não só profissional, mas pessoal, do uso desse tipo de aparelho, a gente poderia criar uma regrinha. A cada 40 minutos que você fica com esse aparelho, tira 10 ou 15 para dar uma volta sem ele, para você esticar o corpo, para você relaxar, para você alongar, para você espreguiçar-se. Se você não fizer isso, não vai dar certo, porque a musculatura precisa de repouso, a musculatura precisa de oxigenação. Quando nós estamos fixamente numa posição contínua por muito tempo, o músculo que está lá tensionado para manter o seu corpo naquela posição, ele entra em fadiga. É como um atleta que está fazendo uma prova de longa distância. Se depois ele não parar, respirar, a musculatura vai ter cãibra. Isso é uma fadiga. E o músculo também fadiga. Esse fadigar do músculo, no caso do pescoço, você vai sentir um formigamento, uma queimação, um sintoma de cãibra mesmo. E as pessoas que passam mais de 40 minutos no mesmo movimento, mexendo no smartphone ou no tablet, que seja, elas vão ter esses sintomas. Isso é um fato. Outro fato que a gente pode melhorar é voltando a pensar numa atividade física. Eu até brinquei numa outra entrevista que nós fizemos aqui no próprio canal, que se você pensar qual exercício eu não levo aquele smartphone durante 1 hora, faça uma natação. Ele não é a prova d'água. Isso é verdade. Então você fica... Academia... Por enquanto, né, doutor? Por enquanto. Já tem uns que são, mas não dá certo. A academia de musculação é um problema. Hoje você vai em academias aí famosas, tal, no próprio ABC, você vê as pessoas fazem um exercício, enquanto esperam 1 ou 2 minutos que o professor pede para dar de descanso, eles ficam chamando pessoas em rede social, batendo selfie, ficam doidos com o telefone. Mas nós temos que fazer uma atividade física para que essa musculatura melhore e que para o seu posicionamento melhore. Veja só, a nossa coluna, quando nós éramos meninos, a gente estava brincando, até foi o final do primeiro bloco, você falou que a gente vai ficar torto e isso é irreversível. O símbolo da ortopedia é uma árvore. E essa árvore, ela tem uma escora do lado tentando endireitar. Então, nada melhor do que usarmos essa ideia da árvore que nós temos que escorar para pensar no desenvolvimento da pessoa e ela não ficar torta. O que nós temos que fazer para a pessoa não ficar torta e ter uma coluna mais equilibrada? Fazendo atividade de alongamento, um pilates, um RPG, uma musculação, uma natação. E qual que é o grande problema dessa má postura do smartphone? Cada vez mais nós vamos ficando mais curvados. E essa curvatura o médico chama de cifose, que nada mais é que um defeito da coluna que ela tenta compensar aquilo que nós falamos no primeiro bloco, para onde a cabeça vai. A coluna tenta acompanhar.
E se nós não ajudarmos essa coluna a equilibrar, nós vamos desgastá-la precocemente, que é o que o pessoal chama de bico de papagaio, artrose, que seja. Agora, doutor, a gente focou muito nas crianças, né? E para aqueles de mais idade, né? Quais são as consequências dessa curvatura? Tem gente que tem, né, as costas bem... bem curvada, né? Um negócio que aí já não tem mais jeito de consertar, mas quais são as consequências e como sanar essas consequências? Na verdade, você quando fala uma pessoa mais velha, é como se eu comprasse um carro seminovo. Ele já tem os defeitos do que veio do primeiro dono, ou vamos falar o primeiro dono, a juventude, a infância. O que nós temos que fazer é, primeiro, uma atividade de alongamento. Dependendo da idade, por exemplo, vamos pegar o extremo, o idoso, ele não pode fazer uma atividade de impacto. Ele vai sofrer porque o corpo já tem um desgaste. Então, fazer uma atividade de alongamento, de pilates ou uma natação, uma hidroginástica. O que nós temos que ter ideia é o seguinte, hoje minha mãe tem 75 anos, ela usa smartphone, ela adora, brinca, meu pai. A gente tem que... Mas eles não têm uma coisa que o jovem está tendo muito, que é a frequência. Eles não ficam horas e horas. Eles brincam aquele período e vão fazer as coisas deles, porque o costume deles é diferente. Mas nós temos que mesclar. Você tem que desmamar, você tem que usá-lo, mas não ficar vivendo dependente. Isso não vou falar que é uma droga, que é muito legal, mas é uma dependência psicológica daquilo. Tem pessoas que publicam uma foto de uma viagem e ficam esperando online, curvado, as pessoas darem curtição naquela foto. Isso é uma doença. Isso você acaba perdendo a sua realidade de interação com as pessoas e acaba vivendo em função do que outras pessoas distantes estão achando de você. Eu brinco que é a síndrome do famoso. Todo mundo quer ser famoso. É verdade. E nessas viagens, muito bem citadas pelo Dr. Furlan, existem pessoas que fazem verdadeiras reportagens, é o Globo Repórter, pô. Desde saindo do aeroporto, conversando com a aeromoça, fotos de cima lá para baixo, quando chega, quando vai para o hotel. Quer dizer, cria essa dependência até tendo trabalho na própria viagem, né? É a perda da intimidade, né? Hoje em dia ninguém mais tem vontade de ficar íntimo e discreto com outra pessoa. As pessoas querem mostrar e serem... Vai que uma imagem ou uma foto cai numa rede e você fica famoso. Você tem uma ideia? Hoje é profissão. Tem profissionais da mídia que elas ganham por publicar fotos e produtos e quanto mais curtições ou likes elas ganham, elas têm uma porcentagem nisso. Então, tem pessoas que têm os seguidores. Se ela tem 1 milhão de seguidores, ganha R$50 por like que ela tem de um produto ou de uma situação que ela apresenta, já dá para ter uma ideia do faturamento. Independente disso, você pega uma pessoa que fica 24 horas no telefone. Isso é complicado, perigoso e tem que ser revisto, porque vai causar um problema social. É como eu ficar constantemente num trânsito de 5 horas por dia. Não tem corpo que aguenta a posição no carro para dirigir com estresse, com um posicionamento errado da coluna. É o mesmo problema que acaba com o telefone. Só que não tem, além disso, o lado emocional, psicológico, visual. São coisas que a gente tem que debater e por isso que esse trabalho, como a gente falou no primeiro bloco, ganhou uma repercussão mundial. E num país como o nosso, que é um dos que mais vendem telefones do tipo smartphone, o 3º mundial no ranking de pessoas que têm acesso a mídias e grupos como o Facebook, preocupante e vale muito esse alerta. O importante também é a gente alertar os senhores pais, o professorado, não é? Professorado, porque as crianças usam, ou no recreio, às vezes muito durante a aula também, não é? Porque... é aquilo que o doutor falou, é muito legal, tem absolutamente de tudo. Você imagina, as rádios hoje em dia, as rádios são ouvidas no mundo inteiro, recebem Face, recebe recado, recebe tudo do mundo todo, de Singapura, de New Orleans, como se estivesse no bairro do Limão, em Pinheiros, não é? Então o mundo não é mais o mesmo e está acabado. Agora a gente precisa interagir de uma maneira inteligente com esse mundo. As crianças que nasceram agora nessa fase, elas têm um diferencial completamente controverso, porque elas nasceram para elas é muito normal tudo isso, e não é. Eu acho que cabe aos pais, aos professores, alertar essas crianças os problemas que elas terão no futuro. E problemas graves, né, doutor? Sim. Disco, eu estava lendo que o problema na coluna vertebral são muitos também, né? Sim.
Isso é fantástico. Assim, é um problema social, é um problema endêmico. Está cada vez mais crescente, se proliferando. O mundo não é mais aquele mundo do globo que nós víamos. O mundo é a tela do computador, do tablet ou do smartphone. O que é importante, você falou da coluna. A coluna da gente, ela é formada por ossos e uma gelatina no meio de cada ossinho. Essa gelatina chama disco vertebral. Esse disco vertebral, ao longo do tempo, ele envelhece, é como o rosto da gente. Vai tendo ruga, vai desidratando. E esse disco, ele acaba rompendo, que é quando forma o que a gente chama de protusão ou hérnia, que a gente vê no exame de ressonância. E quando ele rompe, ele acaba comprimindo o que tem do lado, o nervo. E quando comprime o nervo, a pessoa sente dificuldade motora, formigamento, perda de força, e o excesso de pressão na coluna pelo erro de postura leva a isso precocemente. Quanto ao que você falou das crianças, hoje um colega meu me mostrou o filho dele que tem 3 meses, já está ficando durinho sentado. O desenvolvimento neuropsicomotor, ou seja, a velocidade que as crianças estão interagindo com o mundo, desde o recém-nascido até o jovem, adolescente, é muito diferente do que foi para mim, do que foi para você, do que foi para o meu pai, é muito rápido. Imagina, eu tinha um telefone na minha casa que era espetacular, você tirava foto do lado do telefone de tão chique que era. Hoje a criança com 3, 4 anos de idade ganha um telefone, para quando se perder liga lá para o pai. Tinha que entrar no plano de expansão também, não era assim tão fácil. Não, no Comprava interior esse era mais telefone difícil. 12 meses, 24 meses. Valia uma casa, ou mais do que uma casa. É verdade. Então, todas essas alterações que o mundo passou com a revolução tecnológica em muito pouco espaço de tempo, a TV era branca e preta, virou cores e, de repente, hoje a TV é uma finura, é um pedaço de papel. É verdade. Então, esse tipo de desenvolvimento gera complicações porque o ser humano não está adaptado pessoalmente, psicologicamente a viver. O que preocupa o médico ortopedista é que isso está cada vez mais crescente, está cada vez mais mudando o diagnóstico. Nos nossos próprios livros não tem isso. Quem estuda com literatura ortopédica, são todos assuntos muito novos. A gente está falando isso em 5 anos que aconteceu essa revolução, onde se tornou barato e acessível esse tipo de aparelho. Só que as pessoas não estão preparadas psicologicamente, mentalmente, socialmente, e o corpo, que a gente chama de soma, o nosso corpo não está preparado, porque as pessoas estão deixando de fazer as atividades mais simples e importantes, trocando por um aparelho. O aparelho virou, na verdade, você me permite, né, a chave do mundo. É verdade. Isso Dr. Kleber, a gente agradece muitíssimo. Podemos considerar o programa de hoje como de utilidade pública. Eu gostaria de colocar o telefone do Dr. Kleber Furlan, se ele me permite, não é? E até a próxima, doutor. Muitíssimo obrigado. É um prazer sempre estar aqui. Espero que nós tenhamos feito um bem à população e, como orientação, já funcionou a nossa missão. Com certeza. Não percam, à meia-noite, o programa Clique Noite com Edmir Cleto e o J Mais à 00:30. Va bene, per ore solo. Una buona sera a tutti, dormire con Dio, parliamo domani, riposare in pace. Ci vediamo domani, bella. Ciao, fui. Tornou-se chocantemente óbvio que a nossa tecnologia excedeu a nossa humanidade. Albert Einstein.